Bom, então hoje nós vamos dar início a um novo livro, uma nova jornada, que Deus nos abençoe. Esse livro, o livro que se chama Libertação, vou até colocar aqui a capa, essa é a edição mais recente que existe do livro Libertação. Ele é mais um livro do Chico Xavier, psicografado pelo André Luiz, é o sexto livro na sequência da obra do André Luiz, né? Esse livro foi publicado pela primeira vez, né, em 1949 e conta a história, né, a jornada de auxílio em uma zona profunda do umbral, em um espírito por muito tempo ali perdido, né, nas suas paixões, no seu endurecimento. Esse espírito se chama Gregório. E é mais assim, principalmente com relação à história dele que nós vamos começar hoje. Mas antes da gente começar o livro propriamente, a gente sempre começa pelo prefácio. O prefácio dos livros do André Luiz, mais uma vez, nesse aqui é Emmanuel quem dita, né? E é um prefácio também muito lindo. Ele conta uma história que já existia muito antes do Espiritismo, mas que fala um pouco sobre. Eu não vou começar a falar, não. Vamos começar a história e aí depois a gente vai ver as conclusões dessa história que o próprio Emmanuel coloca no finalzinho. Então, que seja no início desse domingo aí mais uma jornada abençoada. O prefácio se chama Ante as Portas Livres e começa assim. Ante as portas livres de acesso ao trabalho cristão e ao conhecimento salutar que André Luiz vai desvelando, recordamos prazerosamente a antiga lenda egípcia do peixinho vermelho. Eu não sei se alguém já conhece a história do peixinho vermelho. É uma lenda egípcia. E Emmanuel vai lembrar e vai nos contar essa história. Por conta do que André Luiz traz para a humanidade, a partir, né, desse esforço dele no século passado, junto com o Chico, abrindo as portas, tirando um véu que existia na humanidade de suposições do que seria o mundo espiritual, né? Então nós estamos com essas portas mais abertas. André Luiz nos esclarece e nos convida a um trabalho cristão, né, através desse conhecimento salutar, como o próprio Emmanuel fala. Então ele vai contar a história do peixinho vermelho. No centro de formoso jardim havia grande lago, adornado de ladrilhos azul turquesa. Alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas do outro lado através de grade muito estreita. Então, um lago no meio de um jardim de ladrilhos azul turquesa, onde desse lago partia, né, um escoadouro com uma porta muito estreita. Nesse reduto acolhedor vivia toda uma comunidade de peixes, a se refestelarem, nédios e satisfeitos em complicadas locas frescas e sombrias. Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para os encargos de rei, e ali viviam plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Eu quero que vocês me interrompam, mas assim, a historinha é muito clara, né? Então, nesse lago, uma comunidade de peixes, um deles foi eleito rei e eles viviam essa comunidade sem muito o que fazer, viviam entre os prazeres da gula e da preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros, vorazes e gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas larvárias
e ocupavam displicentes todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho que nadasse e sofresse. Por isso mesmo era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado de fome. Então, a gente já vai vendo uma comparação, né, com essa comunidade de peixes com a nossa própria humanidade, né, ainda em evolução, ainda perdida nos prazeres materiais e muitas vezes também envolvidas com uma das maiores chagas que a própria espiritualidade responde para Kardec quando ele pergunta sobre os maiores defeitos que assolam a humanidade, o egoísmo, né? Então, o peixinho tinha dificuldade, mas ninguém ligava. O que vencesse o mais forte. E ele então correndo sempre, fugindo do calor e atormentado com a fome. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço, arrolou todos os buracos nele existentes e sabia com precisão onde se reuniria a maior massa de lama por ocasião de aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas perquirições, encontrou a grade do escoador. Então, esse peixinho vermelho acabou se ocupando, né, como ele não conseguia ficar se alimentando e, né, esbanjando, ele acabou ocupando o tempo dele estudando o local onde ele vivia, curioso. E ele acabou achando o escoadouro, esse local por onde a água do lago, né, como se fosse um ladrão ali, onde escapava o excedente da água do lago. À frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo: não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Optou pela mudança. Apesar de magérrimo pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas com grande sofrimento a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Pronunciando votos renovadores, avançou otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, ricas de flores e sol que o defrontavam, e seguiu embriagado de esperança. Então imaginem, ele começou a ocupar, né, o tempo dele e ele foi nessa aventura com locais nunca antes navegados ali, né, por nenhum dos outros peixinhos. Então ele foi para um ambiente novo, um ambiente desconhecido que estava ali o tempo todo. Mas ninguém daquele grupo de peixes sabia da existência ou tinha se aventurado aí descobrir o que era. O que eram essas terras, essas águas além do escoador? E em breve alcançou o grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes que com ele simpatizaram, instruindo-o quanto aos percalços da marcha e descortinando-lhe mais fácil roteiro. Então ele foi fazendo amigos, amigos falando sobre o que ele poderia encontrar, falou das dificuldades e ajudaram ele, de certa forma, a ir pelos caminhos que eram mais seguros. Embevecido, contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredo. Então imaginem o mundo desconhecido, né? O mundo que ele nunca imaginou, que ele estava assim maravilhado conhecendo. Habituado com o pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e a agilidade naturais. Conseguiu desse modo atingir o oceano, ébrio de novidade e sedento de estudo. Então, nesse
espírito, né, de curiosidade, de descoberta, de aprendizado, ele seguiu sempre avançando, até que ele saiu então do lago, passou pelo regatinho, caiu no rio, Rio Maior, e agora ele chegou no oceano, que é o objetivo de toda a água que escoa por qualquer rio. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia, para quem toda a água do lago em que vivera não seria mais que diminuta ração. Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais do que devia e foi tragado com os elementos que lhe constituíam a primeira refeição diária. Então ele acabou sendo, chegou tão perto, tão fascinado que ele ficou por conta da baleia, acabou sendo engolido por ela. Em apuros, o peixinho aflito orou ao Deus dos peixes, rogando proteção no bojo do monstro, e não obstante as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi ouvida, porque o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo-o às correntes marinhas. Então, olha que interessante. Se viu em apuros nesse mundo desconhecido, pediu, lembrou de pedir ao Deus dos peixes e foi atendido. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformado em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos estudiosos e delgados, tanto quanto ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Então, até que ele encontrou peixes que estavam na mesma sintonia que ele. Existia uma infinidade, uma variedade muito grande de formas de vida nesse oceano. Mas, enfim, ele encontrou com outros que eram semelhantes a ele, que se também interessavam em estudar, estavam mais leves, né, da materialidade, e ele se sentiu muito feliz. Vivia agora sorridente e calmo, com centenas de amigos no palácio de coral que elegera para a residência ditosa. Quando, ao se referir ao seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, de vez que, quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. Então, nessa busca, nesse grupo que sabiam mais do que ele encontrou certas verdades. Lá ele ficou sabendo que aquela vida que tinha antes era uma vida que não era segura, estava sujeita a um dia a acabar. O dia que viesse uma estiagem maior, aquele lago onde era tudo para aquele grupo de peixes iria se secar. Então, não sei se, assim, é claro, assim, acho que é muito linda essa história e ao mesmo tempo a gente vai vendo o quanto que isso tem relação com a nossa vida encarnada, nossa vida material, estreita, né? Restrita somente àquilo e à infinidade que existe além, que muitos desconhecem. E aí, quando ele, de posse desse conhecimento, ficou sabendo que aqueles que estavam lá estavam ainda ignorando e correndo um certo perigo, se não abrisse os olhos para essas verdades. Ele ficou preocupado. O peixinho pensou, pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra do progresso e salvação deles. Olha que bonito. Então ele atingiu
um ambiente muito melhor e ele se preocupou com quem estava para trás. E de certa forma, vamos voltar só no comecinho aqui, né? Nós estamos no item 21. Aqui, ó. Ante as portas livres de acesso ao trabalho cristão e ao conhecimento salutar que André Luiz vai desvelando, quer dizer, André Luiz, de certa forma, é o peixinho vermelho. É alguém que descobriu, teve acesso do lado de lá, é um dos peixinhos vermelhos, né? Porque a gente sabe que essa história se enquadra a qualquer um espírito que tenha avançado, evoluído e se preocupado com quem ficou para trás. Então ele deliberou se consagrar à obra de progresso e salvação deles. Então ele tinha já conquistado algo, mas olhem como isso tem relação também com o livro que a gente está estudando às 9 horas da noite, né? O Renúncia. Os espíritos que alcançaram já posições melhores, mas que por amor aos que estão para trás resolvem voltar. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes a tempo valiosas informações? Não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores, que com ele viviam no palácio de Coral, empreendeu comprida viagem de volta. Então, esses outros peixinhos apoiaram ele, porque eram também irmãos generosos e benfeitores, e apoiaram essa atitude do peixinho vermelho. Tornou ao rio, do rio dirigiu-se aos regatos, e dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que o conduziram ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Então ele voltou. Agora eu quero chamar a atenção para mais um detalhe, né, com relação a essa história que Emmanuel nos traz. Essa história é uma lenda egípcia. Então imaginem como a humanidade tem conhecimento do mundo espiritual, da vida além da vida material, né? E vamos seguindo. Então ele voltou. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmo gerais. Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Então agora também, olhem quanta verdade tem nessa história. Porque assim, vamos começar por Jesus, que é, na verdade, a nossa maior referência, né? É o governador do nosso planeta. Ele, quem é o conhecedor das maiores verdades, volta por amor à humanidade. E quantos ouviram Jesus falar sobre a verdade e não se mexeram, não entenderam, não quiseram acreditar? Por quê? Porque não queriam sair da zona de conforto, não precisavam se esforçar, não precisavam passar pela porta estreita. Estavam lá comendo e descansando. Para que vai fazer algo de diferente? E depois de Jesus, inúmeras outras histórias tem aí no meio, mas o Espiritismo. Então, o Espiritismo, já vai mais de 150 anos que os espíritos que moram nesse oceano voltam para nos dizer do que existe do lado de lá, mas muitos negam, não se mexem, ou tomam conhecimento e não se mexem, ou negam, não acreditam, ou até criticam, combatem. E então o peixinho achou que o movimento de amor dele ia trazer uma alegria geral. Mas ele logo percebeu que não era bem assim.
todos os peixes continuavam pesados e ociosos. Olha que interessante essa comparação, né? Os peixes continuavam pesados e ociosos. E nós, espiritualmente, quando não conseguimos ainda subir, né? Melhorar o nosso tom vibratório, a gente continua em um peso ainda de materialidade e ociosos, porque a gente não quer fazer esse esforço. Repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, protegidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis, continuando a mesma luta, no mesmo dia a dia, que sempre viveram. Gritou que voltara para a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali havia dado pela ausência dele. Quer dizer, ninguém nem percebeu que ele tinha sumido. Ele era, aos olhos deles, quem é egoísta só enxerga o que está ali. Então, ridicularizado, procurou então o rei de guelras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. Então, aí, já que ninguém do povo estava ouvindo, ele foi atrás do representante, do rei. Vou contar para ele, ele vai entender, ele é alguém mais sábio. E aí sim ele vai convencer todo mundo e vai estar tudo resolvido. Então procurou o rei de guelras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. Então o rei, né, mostrando que ele é importante, falou assim: espera aí que eu vou conseguir para você o que você quer. E botou todo mundo para ouvir. O benfeitor desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de momento para outro. Olhem a comparação, e a vida material é isso. A vida espiritual é eterna e sem fim. E a vida material, ela pode acabar a qualquer momento, e nós sabemos que tudo o que é matéria está fadado a ter um fim. Além do escoadouro próximo, desdobravam-se outra vida e outra experiência. Lá fora corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos repletos de seres diferentes e, por fim, o mar, onde a vida aparece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos. Deu notícia do peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes e que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praieiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrelas do oceano, e ofereceu-se para conduzi-los ao palácio de coral, onde viveriam todos prósperos e tranquilos. Então, contou da imensidão que existia além daquela vida limitada. Estava fascinado, estava encantado. E contou com toda a alegria, com todo o amor para eles. Finalmente os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente seu preço. Deveriam todos emagrecer convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessário à aventurosa jornada. Então, olhem até isso, que lindo. A porta é estreita. Se a gente quiser um dia conquistar esse mundo espiritual que nos está destinado e reservado, nós vamos ter que nos desapegar de certas paixões, de certos apegos que a materialidade insensata nos conduz. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coroaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele.
Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirara, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia de cérebro demente. E alguns chegaram a declarar que falavam em nome de do Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. Olhem a comparação que está sendo feita. É mentira que existe um mundo espiritual. É mentira que a gente reencarna. É mentira que existe tudo isso, níveis. E alguns falam, não, em nome de Jesus, em nome de Deus. Isso daqui é um absurdo. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento e, tentando de longe a travessia, exclamou borbulhante. Quer dizer, com sarcasmo, né, com ironia. Aí o soberano tentou mostrar quanto aquilo era uma palhaçada. Não vês que não cabe aqui nenhuma só de minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui. Não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual à nossa. Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se em definitivo no palácio de coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível e o poço onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer atolada na lama. Aqui encerra a história do peixinho vermelho. Emmanuel ainda vai fazer algumas comparações, alguns comentários. Mas essa é uma história que retrata o mundo espiritual que muitos desconhecem. E que André Luiz, Emmanuel e toda a espiritualidade de luz, principalmente a partir do Chico, vem nos abrir para que nós tenhamos acesso a essas maravilhas que existem do lado de lá. E muitos de nós podemos ouvir tudo isso e continuar duvidando, questionando, zombando. Muitos fazem isso. Nós, graças a Deus, estamos aqui, né, com cada vez mais esse esforço em aprender, em entender melhor, em estudar, em nos esforçar. Porque nós sabemos que esse conhecimento não nos transforma simplesmente por conhecimento. A gente tem que agora, cada vez mais, nos esforçar para emagrecer, como ele falou. Alcançar esse oceano tem um preço. É necessário deixar para trás certos hábitos, alguns conceitos, a importância que damos a certas coisas, para que um dia a gente de fato alcance lá. Então, essa é a história do peixinho vermelho. E aí vamos seguindo, ouvindo aqui o que Emmanuel tem para dizer depois que ele conta essa história para nós. O esforço de André Luiz, buscando acender luz nas trevas, é semelhante à missão do peixinho vermelho. Encantado com as descobertas do caminho infinito, realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, volve aos recôncavos da crosta terrestre, anunciando aos antigos companheiros que, além dos cubículos em que se movimentam, resplandece outra vida, mais intensa e mais bela, exigindo, porém, acurado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. Fala e informa
prepara e esclarece. Há, contudo, muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito, com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Mas, sem André Luiz e sem nós, Emmanuel está falando em nome de toda a espiritualidade que nos traz tudo isso que nós temos hoje como presente, né, à nossa disposição. Humildes servidores de boa vontade, para todos os caminheiros da vida humana pronunciou o pastor divino as indeléveis palavras. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Emmanuel, então, assina, né, essa psicografia, né, através do Chico, do prefácio desse livro em 22 de fevereiro de 1949. E aqui, então, a gente vai, ou por hoje, né, a gente é curtinho, mas é um belo pontapé inicial, né, para que a gente comece na semana que vem o livro pelo capítulo 1, Ouvindo Elucidações. São 20 capítulos esse livro, e nós vamos então mergulhar nessa história de André Luiz, também com os abnegados instrutores, fazendo essa jornada, né, em busca desse espírito sofredor de muito tempo aí mergulhado nas sombras, o Gregório. Certo? Vocês têm alguma coisa aí para perguntar ou para falar? Ádila, pode falar. Não, tá tudo ótimo. Combinadíssimo o próximo capítulo. Maravilha. Donato, você falou alguma coisa, pai? Muito bom, filho. É coisa para se parar, se pensar e analisar o dia a dia de todos. Sim, com certeza. É isso aí. Maravilha. Lela, Gandolf, Adrianinha, Donato. Não, tudo certo, deu uma Marcos. curtida Muito lindo. lá. Perfeito, Marcos. Muito Amei, obrigado. amei a analogia. Muito legal. Muito legal, né? Maravilha. Então, agradecemos a Deus mais uma vez, né, pela oportunidade que nós temos juntos aqui de fazer essa leitura, essas reflexões. Deus abençoe essa jornada mais uma vez. Amém. Boa Assim noite, seja. boa semana, até semana que Boa vem. noite. Até semana que Até vem. Boa semana. mais.